Podem se sentar. Como é bom a gente poder estar reunidos, né? Pela manhã, começar o nosso dia adorando ao Senhor. Há algo diferente, né? Nas manhãs, né? O devocional de manhã, ele é diferente. É a primícia, né? O primeiro momento ali do dia com o Senhor. Isso não tem preço, é muito bom, né? Irmãos, entrando na palavra já, esse tema, esse mês, né? Já foi falado aqui bastante. E é importante, né? Eu acho muito interessante, né? Que a gente vai falando do mesmo tema, de olhares e abordagens diferentes, né? E a gente vai aprendendo, né? Cada vez mais. O tema, né, desse mês é o cristão firmado na rocha da palavra. O texto base está lá em Mateus 7, versículo 24, né? Que diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Esse versículo, Jesus ali está indo para o final, né, o encerramento do Sermão da Montanha, né? E ele mostra a importância de ouvir e praticar a palavra. O fundamento, né, da casa faz toda a diferença. É importante do alicerce, né, o fundamento. Todo mundo que constrói, né, sabe que o mais importante é, né, Vinícius? O alicerce, né, tá ali bem alicerçada. A gente assiste bastante programas de construção, eu e o Alan. A gente tem um gosto muito variado. Mas a gente gosta bastante de assistir aqueles programas de construções remotas, no Alasca, enfim, lugares remotos. E aí a gente vê a importância, né, quando eles vão construir qualquer coisa, uma cabana que seja, sempre o alicerce é o mais importante, né? Senão a casa desmorona, isso todo mundo já sabe. E a Bíblia, né, também fala disso, Jesus está falando disso. Mas nós já sabemos também que Cristo é a rocha, né? Essa rocha representa quem? Jesus. Por isso que a casa tem que ser construída sobre a rocha. Amém? Quem ouve as palavras e as pratica está construindo a casa sobre a rocha, que é Cristo, que é a própria palavra, né? Como diz lá em João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, que é Jesus. Vamos abrir em 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 32. 2 Samuel, tá? Que rápido. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Aqui é Davi, né, falando. Tem mais um versículo também que eu quero ler, que está em Salmo 62, capítulo 6. Que diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Aleluia, olha que versículo lindo. Vou ler de novo. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta e não serei abalado. Amém? Davi, ele sempre falava, se referia a Deus como rocha. Porque Davi, ele via na rocha a segurança. Né? No caso, eles iam para o mais alto, por isso que ele fala, minha torre alta. Para a rocha mais alta. E ali eles estavam seguros do quê? Dos perigos, né? Dos predadores, enfim. E também, né, dos inimigos, né? E Davi, ele sempre, aqui são só 2 exemplos, mas Davi sempre se referia a Deus como rocha. Porque em Deus nós temos segurança, abrigo. Nele nós estamos realmente seguros e guardados. E aí naquela época realmente era uma segurança mesmo, o que não é diferente de hoje, né? Deus é a nossa segurança contra tudo, né? Tanto no reino espiritual quanto no natural também. Nele nós somos guardados e cuidados. Amém? E aí a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. A gente vê uma comparação de Paulo falando de Cristo, né, também. E ele diz assim, ó, deixa eu ver como está aqui. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Amém? Aqui Paulo está fazendo uma referência ao texto de Êxodo,
que é quando o povo estava, não sei se vocês lembram, quando o povo estava no deserto, né, fugindo, e eles estavam com sede, e Deus dá ordem para Moisés, e Moisés fere a rocha, né? E aí Deus fala para ele falar, mas ele fere a rocha, e aí sai água da rocha. O que não é muito diferente da rocha que é Cristo. Jesus foi ferido na cruz, ele foi mutilado, né? Ele foi ferido ali até a morte na cruz. E dele saiu o quê? A nossa salvação. Jesus, quando ele encontrou a mulher samaritana, ele falou: quem beber dessa água, que é dele, né, jamais terá sede. Que ele encontrou a mulher samaritana no poço, pegando água, né? E Jesus, ele falava muito por metáforas, né, e analogias, enfim. Por isso que eu gosto muito, porque eu me identifico. Eu gosto muito de fazer analogias também. E aí ela foi ali buscar água, mas ela encontrou a água viva. E dele, a gente sabe que ele é a fonte de água viva. Então, ali no deserto, o povo teve a sede saciada. E hoje nós temos a sede saciada, porque nós bebemos dessa água para nunca mais ter sede, que é Jesus, a rocha que foi ferida na cruz. Para quê? Para que a gente pudesse viver. Né? Jesus, ele é vida, e vida em abundância, como diz a palavra. E o que é mais interessante é que quando a gente bebe dessa fonte, quanto mais a gente se relaciona com Cristo, quanto mais a gente mergulha mesmo, né, ali na intimidade, na busca, na palavra, quanto mais sede a gente tem, mais bebe dessa água, mais a gente também vai se tornando fonte de águas vivas. Né? E a Bíblia diz que rios de águas vivas fluem de nós também, está em João 7,38. Aquele que crê, né, em Jesus diz que rios de águas vivas fluirão dele. Então, a gente também pode fluir dessa água viva e matar a sede de quem? De pessoas que estão sedentas por algo. Hoje a gente vê no mundo pessoas que estão muito sedentas, pessoas carentes, machucadas, que foram, né, a gente vê isso não só fora, dentro da igreja também. E nós temos que aprender a ser também fonte, né, ali ter também rios de águas vivas, para que as pessoas vejam, né, quem é Cristo através de nós. Para que a gente veja alguém que está ali precisando, com sede, precisando de uma palavra, precisando de um conforto, e que a gente possa fluir águas vivas para essas pessoas. Fala, olha aqui, eu já bebi de uma água e eu vou te oferecer essa água também. Porque quando eu tomei essa água, eu não tive mais sede. A minha depressão foi embora. O meu vício acabou. Eu parei de fazer o que eu fazia. Quando eu bebi dessa água, eu encontrei um contentamento que eu não tinha. E agora eu posso te oferecer essa água também. Vem beber dessa água também. Então é para isso que nós fomos chamados. Não tem como, toda vez que eu ministro, não tem como eu falar de outra coisa. Porque é o nosso propósito. Muitas vezes o cristão vem na igreja e fica assim, mas eu ainda não sei o que eu tenho, o que Deus tem para mim, qual é o meu propósito. E hoje eu vou te falar, o seu propósito é levar essa água viva para as pessoas conhecerem. O seu propósito é falar do amor de Cristo. Você foi chamado para isso, principalmente para isso. Óbvio que tem coisas secundárias, né? Mas o nosso principal chamado é Cristo, e é falar do amor de Cristo, é levar o evangelho a toda criatura. Amém? A importância de estar firmado na rocha. Vamos ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Diz assim, Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente recebeu Jesus, amém? Bebeu dessa água, a gente também tem que andar nele. Olha a importância, alicerçados e edificados nele. Amém? Então, a gente tem que estar alicerçado nessa rocha. E eu acho interessante que aqui também diz transbordando gratidão. Olha a importância também de ter um coração grato ao Senhor, né? Por isso que hoje também eu iniciei aqui agradecendo, porque às vezes a gente está tão afundado assim nas nossas preocupações, nos nossos problemas, que nós nos esquecemos de agradecer.
Eu vi um vídeo muito interessante na internet, até no Instagram. Meio bobinho assim, mas achei muito interessante. Um casal acorda, e aí eles acordam já embrulhados de presente. Aí o marido olha para a esposa, ela está embrulhada de presente. Aí chega o filho no quarto também, embrulhado, né, como se fosse um presente. E eles felizes, olha, tem um presente especial, minha esposa, meu esposo, meu filho. Aí eles vão tomar café. Aí a xícara também é um presente, embrulhada, né, no papel de presente. E aí eles vão, olha, a gente tem uma xícara para tomar café. A gente tem café. E eles começam a ver tudo a casa deles, o carro embrulhado, e tudo embrulhado. E aí achei tão interessante. E aí no final, né, tem a reflexão. Agradeça por tudo que você tem, já é um presente. E é verdade, a gente pode acordar, a gente pode respirar, a gente tem uma família, a gente tem uma casa, graças a Deus, para morar, um teto para dormir, e muitas vezes a gente quer sempre mais, né? O mundo hoje acaba gerando essa necessidade de ter sempre mais, né? Ostentação, na TV, na internet, tudo que tem é sempre querendo levar as pessoas a querer ter mais, mas a gente tem que aprender a ser grato também, amém? Então aqui fala, transbordando em gratidão, que a gente transborde gratidão a Deus. E a forma de demonstrar essa gratidão é o quê? Estar firmado nele, alicerçado e edificados nele, construídos, né, nele. Amém? Então, não basta conhecer a palavra. A gente, aqui, em Mateus, fala sobre conhecer e praticar a palavra. Então, a gente tem que conhecer Cristo, né, através da palavra, porque a gente sabe que a palavra também é Cristo, e praticar a palavra. E aí, nesse versículo, fala, quando vem as dificuldades, né, os ventos, as tempestades, se a gente estiver firmado nessa palavra, a gente alicerçado mesmo nessa palavra, as dificuldades elas vão vir, mas a gente vai continuar firme. A gente sempre ouve isso, até uma frase clichê, né? Assim, não é que a gente sempre vai ter dificuldade na vida, né? A gente sempre vai ter preocupação, todo mundo vai passar por isso. O exemplo aqui de Mateus que Jesus dá é de 2 construtores. O sábio, vamos ler lá. O sensato, né, e o imprudente. E aí os 2 passam pelas mesmas coisas. Vamos ler de novo, Mateus 7, 24. Assim, todo aquele que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode continuar. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sobraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Ou seja, vocês repararam que exatamente as mesmas coisas aconteceram? Isso quer dizer que não importa se a gente está firmado na rocha, se a gente está firme em Cristo, ouvindo as palavras e praticando, ou se a gente está construindo nossa casa sobre areia, né? Está aqui, às vezes, no domingo, ouvindo a palavra, mas a gente não pratica na nossa casa, não coloca em prática aquilo que a gente aprende. As dificuldades elas vão vir do mesmo jeito. Esses ventos fortes, as chuvas, os rios, fala que bateu com violência, significa que a gente vai passar por muitas coisas difíceis. Independente se a gente está firmado ou não. Mas aí que está, se a gente estiver firmado em Cristo, alicerçado, edificado nele, a gente vai permanecer firme. A gente não vai cair. Porque a gente pode até capengar, mas quando a gente está firmado ali, Deus, Ele é a nossa segurança, como Davi diz. Ele é a rocha, a nossa torre forte, que nos protege contra tudo isso, né? A gente encontra nele abrigo. E eu costumo dizer que nele a gente acha um lugar, em Cristo, quando a gente começa a buscar assim profundamente, a gente vai encontrando um lugar que as coisas parece que não vai mais afetando tanto a gente. A gente pode até baquear, mas a gente vai ficando assim, achando um lugar, sabe, de
contentamento, de paz, de tranquilidade. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, eu estava falando sobre isso. Eu falei, eu estou aprendendo, sabe, a achar um lugar de contentamento em Deus. Ah, não deu certo? Amém, tá bom. Isso, da boca para fora, é muito lindo, a gente falar. Ai, amém, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, aleluia, amém, é lindo. Mas, na prática, a gente não vive isso. Vamos ser sinceros. Já lá, mas por quê? Não queria, não deu certo. Mas, quando a gente vai aprendendo a realmente achar esse lugar em Deus, de segurança, aí a gente vai aprendendo, né, a ser protegida, permitir que Ele cuide de nós, que a rocha nos proteja, amém? A gente sabe, né, que a gente vai ter dificuldade, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a gente vai passar por dificuldade. Não é que a gente é super mulher, super homem, que agora eu estou em Cristo, nada mais vai me abalar, não vou ter mais nenhum problema. Eu vou viver uma vida perfeita. Não. Muito pelo contrário, às vezes é aí que a gente sofre, mas é para a gente ser edificado realmente ali na rocha, e ter um alicerce, né? E para a gente poder ter forças para aguentar tudo isso. Amém? Agora eu queria fazer uma comparação. Eu trabalhei, quem sabe, não sei se todo mundo aqui sabe, mas acho que a maioria sabe, né? Eu vendo semijoias. Eu trabalho com isso há muitos anos. Na época que eu comecei, a gente trabalhava com pedras mesmo, né? Pedras naturais ou sintéticas, enfim. E aí eu estava estudando sobre o diamante, né? Como que o diamante é formado. E eu acho muito interessante, porque o diamante ele é uma das pedras preciosas mais caras e mais resistentes, digamos assim. Só que o diamante, ele é formado dentro da rocha, só que assim, não é dentro da rocha, é bem lá dentro mesmo. E ele é formado numa pressão altíssima. Então, assim, ele é formado em alta pressão e uma temperatura muito forte, lá embaixo, na crosta terrestre, quase. E aí, esse processo ele pode durar milhares de anos, né, para ser formado ali um diamante. Só quando tem uma erupção que ele vai para a superfície da Terra. Eu vou contar uma historinha aqui para a gente poder ilustrar. Conta-se uma história que um turista entrou numa joalheria e viu um diamante pequeno, mas com um preço altíssimo. Curioso, perguntou ao joalheiro, por que uma pedra tão pequena vale tanto? E o joalheiro respondeu, porque não é apenas uma pedra, é um diamante. Ele passou milhões de anos sob intensa pressão dentro da rocha, até se tornar a substância mais dura e uma das mais preciosas do mundo. O que dá mais valor ao diamante não é o seu tamanho, mas o processo que ele enfrentou. E aí, eu pensei, né, a gente como cristão, nós temos que ser como diamantes mesmo. Estar escondidos ali na rocha, e aí vai vir as dificuldades. E essas pressões, tudo isso que eu falei, essas aflições, tudo que a gente passa, o cristão, né, tem mania de falar, está forjando o nosso caráter. E é verdade, é uma forja mesmo, né? E ali o diamante ele é formado em alta pressão. Então, às vezes, vira um diamante ou às vezes só um carvão, mas quando vira um diamante, vira essa pedra tão preciosa, né? E a gente tem que ser assim também. O interessante é que o diamante, ele é formado muito profundo. É dentro da rocha, mas é lá embaixo. A 160 quilômetros, mais ou menos, 150 a 160 quilômetros abaixo da terra, de profundidade. Ele é formado. E aí, sabe, tem um insight assim que eu pensei, a gente também tem que ser assim. Cristo é a nossa rocha. Quanto mais profundo nós estamos, quanto mais afundados, profundados nessa rocha, quanto mais a gente busca, mais intimidade a gente tem, mais a gente vai sendo forjado, né? Mais a gente vai sendo criado ali. Vai vir as pressões, e as pressões, elas vêm para realmente, né, para que a gente realmente cresça, fique forte, para que a gente aprenda. Se a gente permitir que isso aconteça, né, a gente vai sendo ali formado para a honra e glória do nome do Senhor, com um brilho extraordinário. E aí, quando o diamante é retirado da terra, ele é tirado bruto, né?
Todo mundo já ouviu falar do diamante bruto, né? Então, diamante bruto, tem que lapidar. E, gente, eu fui na fábrica já, né? Eu já vi todo o processo da pedra. E eu vou falar, é um processo muito delicado que é feito. A lapidação, a pedra ela é toda torta, né? E aí vai passando pelo processo de lapidação, até que ela vire aquela pedra linda e brilhante que a gente vê pronta. Tem um processo longo que ela passa. Então, o processo que a gente passa é para que a gente possa resplandecer, brilhar a glória de Jesus, amém? Que a gente possa brilhar realmente o brilho do Espírito Santo onde a gente for. A gente precisa entender que o processo, ele faz parte da nossa vida. Amém? A gente tem que aprender a passar pelo processo, mas passar firmado na rocha. Porque senão, de nada adianta. Senão a gente vai sair um carvão só, não vai brilhar. Para que a gente possa estar alicerçado ali naquela rocha, a gente precisa ouvir e praticar a palavra. Amém? É a condição do versículo que Jesus dá. Ele fala, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como... Aí vai falando. Então, nós precisamos ouvir e praticar, para que a gente possa ter esse alicerce bem fundamentado. E aí, sim, a gente pode ser colocado em alta pressão, em temperaturas fortes, que isso só vai fazer o quê? A gente brilhar mais a glória do Senhor, amém? Em Romanos 5, vou ler 2 versículos aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Paulo diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Amém? Então, nós sabemos que nós vamos passar por dificuldades, tribulações, mas a tribulação produz perseverança. Então, nós precisamos permanecer firmes nessa rocha. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Então, nós, quando estamos firmados em Cristo, nós refletimos a luz dele. Amém? Como diamantes. Então, em nome de Jesus, que a gente também saiba o nosso valor. Amém? E que as pessoas não... Mesmo que as pessoas falem, tentem diminuir esse valor, principalmente quando a gente está ali na pressão mesmo. Quando a gente está passando por dificuldade, parece que o inimigo envia realmente, uns enviados de Satanás mesmo para fazer a nossa fé esmorecer e a gente desacreditar, às vezes, não só em Deus, porque às vezes a gente está firme, mas em nós mesmos também. Que a gente possa também saber o nosso valor. Porque Cristo nos chamou para sermos diamantes e não carvões. Amém? A gente saiba que a gente tem um valor inestimável. E esse valor ele foi pago com alto preço. E foi preço de morte, de cruz. Preço de sangue. Então, quando alguém tentar te desvalorizar, eu aprendi isso e eu coloco isso no meu coração, porque eu já tive muito problema com insegurança também. Eu aprendi, eu sofri, fui tentada. A gente é tentada onde a gente tem maior fraqueza. E as pessoas, às vezes, vêm em muitos lugares, sempre de forma sutil, pessoas tentam me invalidar e tirar, de certa forma, a minha segurança. Mas eu tenho sempre lembrado que eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor. Eu sei que eu sou um diamante, que eu vou brilhar e resplandecer muito a glória de Deus, amém? E nós precisamos saber quem nós somos, para que nós fomos chamados. A gente tem que ter uma verdade em nós, que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, o que Cristo diz que nós somos. E não as falácias das pessoas. Porque as pessoas vão falar, você é isso, você é aquilo. Você sempre foi assim, você é assim mesmo. Não, eu não sou assim não, eu repreendo em nome de Jesus. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu sou um diamante, eu valho muito, amém? A gente sabe, eu queria finalizar... dizendo aqui, lendo aqui com vocês, 2 Coríntios 4, 17. Porque a gente sabe que os sofrimentos, tudo que a gente passa, a nossa leve e momentânea tribulação, que Paulo diz, vai gerar um grande peso de glória, amém? Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amém?
Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que não se veem os que não se veem são eternos. Então, que a gente possa saber, né, que essas tribulações elas vão gerar um grande peso de glória, amém? E que na dificuldade, vamos pensar que a gente está sendo forjado realmente por Deus, preparado. A gente possa estar alicerçado em Cristo, para passar por tudo isso e poder brilhar ainda mais. Às vezes, a pedra, ela é fosca, né? Ela fica fosca por algum motivo, ou naturalmente ela é fosca. O que dá brilho são as lapidações. Então, a lapidação é uma lixa, né? Gente, isso é feito de forma manual. Acho que hoje em dia, com os artificial da China, deve até ter, né, fake, mas as pedras, quando é uma pedra mesmo natural, ela é feita na mão, é uma a uma que é feita. Então, se o anel tem, sei lá, um monte de diamantes, é lapidado um a um. Assim como a gente também. Cristo, ele cuida de nós individualmente. E essas lapidações, às vezes até dói, as facetadas, né, que vai dando na pedra para ela ter brilho, pode doer. Então, a gente já passou por processos dolorosos lá, na alta pressão, lá debaixo da terra, sabe, no calor, na dificuldade, passou por uma erupção, né, já fomos retirados ali da rocha, e aí, mesmo assim, depois a gente ainda tem que passar. Então, a nossa vida, a gente está em constante aprendizado. A gente vai sempre passar. E a gente passa por dificuldade, mas às vezes Cristo também pega a gente para lapidar. Não, peraí, que eu vou ainda tirar aqui mais um pouquinho. A gente pensa, não vou aguentar mais, mas vale a pena. Vale a pena ficar firme, vale a pena se manter firme. Porque depois o brilho que a gente vai ter, né, vai valer a pena. A gente vai realmente resplandecer a glória de Deus. E é para isso que nós fomos chamados. Então, se está doendo aí, aguenta mais um pouquinho, fica firme na rocha. Está muito difícil, eu não sei por que Deus está permitindo. Ele está permitindo para que a gente possa resplandecer isso, para que a gente possa testemunhar. Que graça tem viver uma vida sem ter testemunho? Né? Eu estava brincando esses dias com uma amiga, falando, amiga, a gente tem que passar por isso, senão o que a gente vai falar? Que testemunho que a gente vai ter para contar? Se você não passa dificuldade... Mas, na verdade, a gente sabe que o Senhor está nos ensinando. Ele está realmente nos forjando para que a gente possa viver esse chamado. As pessoas possam ver o seu brilho e falar, nossa, mas você brilha tanto, né? Então, eu já ouvi isso. Alguém já ouviu isso? Nossa, você tem um brilho diferente. Aí a gente vai poder dizer de boca cheia, né? Esse brilho é Cristo. Foi difícil para chegar até aqui para brilhar. Não foi fácil, não. Mas eu estou aqui brilhando, é porque Ele me amou primeiro. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Amém? Vamos ficar de pé?